Mas, Fábio, então nós perguntávamos se um familiar teu estivesse em Porto de Galinhas, vamos falar numa coisa bonita, Porto de Galinhas, mas voltou com sintomas de lá que poderíamos pensar no Zika vírus. Quais seriam esses sintomas e no que tu exames você pediria para te ajudar a fechar esse diagnóstico ou afastá-lo? Na verdade, como o paciente se apresenta com febre, e esse é o sintoma preponderante na avaliação dessas doenças, destas arboviroses, nós devemos nos nortear pelos testes diagnósticos sorológicos. Uma vez que os sintomas são muito parecidos, as diferenças são tênues. Por mais que a literatura mencione que nos quadros de dengue a dor de cabeça, aquela dor atrás dos olhos, seja uma dor mais importante que nas outras doenças, que na chikungunya nós tenhamos os pacientes apresentando dores articulares mais fortes, né? E na Zika, a presença de prurido, coceira no corpo e conjuntivite nos olhos, vermelhidão dos olhos, esses sintomas isoladamente, eles têm uma baixa sensibilidade e uma baixa especificidade para discernir o diagnóstico de dengue, chikungunya e Zika. Eles nos orientam. As três doenças, elas guardam em comum que são doenças autolimitadas, são doenças que não têm um tratamento medicamentoso específico. Então, o tratamento é guiado pelos sintomas. Então, na presença de febre, de dor, nós prescrevemos aos indivíduos remédio para febre e para dor. Náusea e vômito também tratamos com medicamentos sintomáticos e insistimos numa hidratação adequada. Importante também, né, naqueles pacientes, os cardiopatas lá que deem uma relaxadinha parem um pouquinho de usar o seu ácido acetil salicílico, né, porque isso pode predispor hemorragias e outras complicações. O manejo desse indivíduo, ele chega com febre, então na verdade tu vai fazer o diagnóstico diferencial de uma síndrome febril aguda. Tu vai nessa história com o paciente valorizar o fato dele ter vindo de uma área onde existe uma epidemia localmente sustentada. Exemplo, Porto de Galinhas, Pernambuco. Então, esse detalhe no histórico do paciente fortalece a possibilidade diagnóstica dessas doenças. Mas óbvio que o médico, o clínico, o infectologista que vai fazer esse atendimento, ele deverá examinar o paciente, verificar as amígdalas, o ouvido, fazer uma verificação de uma ausculta pulmonar e também descartar outras doenças infecciosas comuns, viroses, sinusites, outras doenças infecciosas que também cursam com febre. Descartadas essas outras doenças infecciosas que cursam com febre, nós nos atentamos às arboviroses. E o teste diagnóstico recomendado pelo Ministério da Saúde como primário é o da dengue, porque ainda que existam números significativos de casos de chikungunya e zika, a dengue ainda é mais prevalente, ela é mais frequente ainda. Então o primeiro teste diagnóstico é dengue. Se negativo o teste de dengue, nós encaminhamos a amostra para a pesquisa de zika e chikungunya. E essas amostras nós obtemos resultados mais tardios, demoram de 1 a 2 semanas para obtermos o resultado desses testes diagnósticos. De qualquer maneira, a doença é tratada de forma sintomática, com cuidados alimentares, hidratação, medicamentos para dor, febre, medicamento para náusea e vômito, e é prestado esse cuidado para o paciente até que se tenha a definição do diagnóstico. Esses exames só são feitos no Instituto Evandro Chagas, em Belém, ou nós já temos aqui no estado a possibilidade desses exames? Até um mês atrás, Arnoldo, o Ministério da Saúde havia organizado laboratórios centrais, né? E um desses laboratórios era um laboratório de Curitiba, Laboratório Central de Curitiba. Nós então encaminhávamos as amostras dos nossos laboratórios aqui municipais, a aula 100 de Porto Alegre, e eram direcionados então ao Laboratório Central de Curitiba. Ele respondia pela região sul. Eu não sei se eles estão conseguindo dar conta da realização desses exames, se eles estão dando demanda também para isso, ou se eles estão prosseguindo adiante, mandando para o Rio de Janeiro, ou para o Rio de Janeiro na Fiocruz, ou para Belém do Pará. Então, essa informação não tenho com precisão.
Bom, nós temos então esse quadro clínico, né? Essa apresentação que é bem conhecida, bem sabida, esses exames que vocês dominam bem, mas tem muita coisa que surgiu, né, dentro dessa epidemia que eu falava para ti no intervalo, né, que nós iríamos gravar esse programa há umas 3 semanas atrás, e nessas 3 semanas a gente vem acompanhando pesquisas da Fiocruz, outros achados, e não sei se foi nos Estados Unidos, onde é que foi, que aventaram a possibilidade da Zika ser transmitida pela saliva e pelo ato sexual. Então eu te pergunto, isso está comprovado? Até o presente momento os estudos não demonstram isso como uma observação constante. Tá? Então ainda os estudos são estudos de casos, não são estudos delineados para determinação dessa causalidade entre o Zika vírus e a sua transmissão por esses outros fluidos. Né? Ainda não há definição. O que nos chama a atenção é essa mudança do comportamento do vírus que nós conversávamos no intervalo. Né? O que assusta as pessoas na ida de suas viagens para determinados lugares é a possibilidade de contrair esse vírus e ter uma complicação. Exemplo, o seu filho nascendo com uma microcefalia. Né? Então isso tem sido a preocupação maior, assim, especialmente de quem faz turismo e deseja viajar para o Nordeste do Brasil ou para alguma região caribenha. Né? Fábio, nós vamos para um novo intervalo e eu te colocaria nesse terceiro bloco, então, a microcefalia, que é desafiante, né? Síndrome de Guillain-Barré, e quais outras complicações advindas da Zika que tem assustado a população mundial você tem para nos colocar e nos esclarecer dentro do conhecimento atual?